O problema da verdade, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco de discussão sobre esse assunto. Eu começo com o Bolzan. Passados 2000 anos, ainda estamos no direito buscando essências, enfim. E de um outro lado, que se busca essência, o juiz diz: eu decido conforme minha consciência. E a democracia pode depender da consciência individual? Que verdade é essa? Pois é, me parece que esse é o dilema jurídico, o dilema do jurista. Ou seja, continuamos em busca da arca perdida, um pouco, tanto no campo da doutrina, da dogmática jurídica, ou seja, tentando construir verdades essenciais sobre determinados objetos, quanto no processo, ou seja, na tentativa de tratar conflitos, de solucionar conflitos, ou de dar resposta a conflitos, nós buscamos reconstruir muitas vezes o real, né? E a partir disso tratar esse real a partir de ficções jurídicas ou de mitos jurídicos também construídos como verdades absolutas. Eu acho que esse talvez seja o grande dilema do direito historicamente. E isso faz como ver com o direito, sobretudo o direito da modernidade, vinculado ao Estado, produto da ação estatal, um direito que serve como instrumento, como tecnologia para dar resposta ao conflito na busca de uma pacificação social por meio do direito, né? E por meio de uma intervenção, na verdade, uma intervenção do Estado. Claro. A grande questão aí, portanto, do problema do direito é pensar que, de um lado, eu posso atravessar todas as camadas de subjetividades e camadas dos véus, das significações imaginárias, tudo isso, e encontrar a coisa, e ao mesmo tempo, e usar isso como um artifício, porque ao mesmo tempo você está dizendo que algo é porque quer, que vem um pouco da questão. Eu uso 2 e 2 são 4, né? Isso. Parto do 2 e 2 são 4, mas ao mesmo reconstruo uma verdade no âmbito, uma verdade processual, claro, para chegar a essa resposta. Eu acho que o direito tem um grande dilema, né? Ele tem que pacificar, para usar a tua palavra, né? Ele tem que encontrar uma solução viável, pragmática, praticamente, né? Então, é sempre mais fácil recorrer a essas ficções grandiloquentes, por exemplo, para falar, né, desses meus mitos trágicos ali, Antígona e Édipo, né? Sempre se recorre à ficção do direito natural, né? Que Antígona representaria, encarnaria o direito natural, né? O direito que dita que nós temos que enterrar os mortos, né? Aí se encontra essa pedra fictícia, né? de stepping stone, né? Sobre a qual nós podemos pisar, que não se move, que fica fixa. Quando, na verdade, o texto diz uma coisa completamente diferente. Quando a gente lê de maneira juridicamente correta, né? A gente descobre que Antígona está numa posição juridicamente totalmente ambígua. Ela é uma princesa epiclere, que poderia ser herdeira dos direitos do pai dela, né? Ou ela é uma noiva normal, que tem que obedecer ao marido. Aí encontra-se uma coisa que não tem direito natural. O direito natural é aquele que é dito natural, né? Depois da Revolução Francesa, a natureza humana é diferente do que antes, né? Claro. Antes da época clássica, a natureza humana é diferente que depois. Então... Em Sérgio, veja, por exemplo, no Cervantes, no Dom Quixote, uma parte fala da novela de um curioso impertinente, em que o Anselmo, que é namorado de uma belíssima moça, e ele é rico, convence o seu amigo Lotário a tentar conquistá-la, e para ver se ele está na busca de uma verdade essencialista, no sentido de uma espécie de fidelidade substancial. Absoluta. Né? No fundo, os juristas, quando estão querendo descobrir algo, eles também ainda querem algo desse tipo. Mas existe outra possibilidade do direito que não seja esse estabelecimento de um aparato unívoco em que as pessoas, os cidadãos, possam reconhecer os seus limites, os seus direitos? Existe uma possibilidade de abrir o direito para uma ambiguidade? No plano discursivo, digamos assim, no plano simbólico das relações sociais, o direito é o espaço das relações simbólicas de poder, necessariamente eu tenho que construir um locus, um discurso que pareça que ele
que ele tenha uma organicidade e tenha uma certa univocidade. Embora, para fazer isso, eu tenha que necessariamente me dar conta de que as palavras da lei são plurívocas, porque senão nós estaríamos dizendo que lei e direito seria a mesma coisa. Exatamente. Bom, E aí a verdade seria unívoca. Claro. Não, em cada corte de justiça tem um promotor que acusa, um advogado da defesa. Então, são discursos que se chocam e que apresentam... Faça a provocação. Esse campo do contraditório, né, que a gente, para usar a terminologia do direito, esse campo do processo, esse campo do contraditório é que vai discutir com uma tentativa de construção de duas verdades aparentemente que aí entra o papel da literatura, porque o depoimento é uma narrativa. Exatamente. São versões uma narrativa que de se muitos em cima níveis, de fatos. né? É o discurso, a apresentação... Quantas camadas? Do rei, né? Nesses grandes debates espetaculares nos Estados Unidos, televisivas, né? Apresentam a assassina do marido, né? Como uma mocinha, assim, toda Mas aí veja bem delicadinha. como funciona a questão da linguagem jurídica. Vamos voltar ao nosso velho amigo Vará, ou seja, a questão dessas reconstruções dos fatos pela narrativa da testemunha, mas essa testemunha ela é apropriada muitas vezes pelo juiz, porque o juiz vai transferir aquela narrativa da testemunha a sua inquisitividade para o processo, né, para descrever, para ficar no processo. Quer dizer, e aí você reconstrói uma série de versões de fatos que aconteceram, né, ao longo do tempo, né, inclusive com uma distância temporal significativa, com duas linguagens muitas vezes distintas, uma linguagem popular da testemunha e uma linguagem técnica do juiz. E quero, para ajudá-los e provocá-los, se existisse digamos assim, uma univocidade sígnica, né, se as palavras refletissem a essência das coisas, vamos voltar à história da filosofia, a palavra água molharia, e a palavra bomba explodiria, e a palavra borboleta, entende? Isso. Então, palavras e coisas, me parece que a grande riqueza, quando nós estamos falando aqui da literatura, é a literatura nos mostrar, né, o Shakespeare, a rosa perderia o seu perfume se lhe trocassem de nome, Catherine? Porque ele está lidando exatamente com essa angústia, não é verdade? Palavras e coisas não são isomórficas, porque senão, que graça teria viver? E que graça teria julgar? Os julgamentos estariam Já prontos. estaria na própria palavra. Se não é assim? Uma forma de apropriação do mundo. Claro. Ou seja, eu me aproprio, dou um nome, me aproprio, e pronto, aí acabou. Mundo, vasto mundo, se te chamasse Raimundo. Seria uma rima, não seria a solução. E isso é o quê? É mostrar que as palavras e as coisas, não adianta trocar-lhes um nome simplesmente, né? Senão nós cairíamos no problema de 1984. Trocar o passado, muda o futuro. Ou viraríamos deuses, né? Cada um de nós seria um deus reinando. Cairíamos no mundo do Big Brother, mas não do Big Brother Brasil, né? Se fôssemos deuses, que graça teria? Aí vem a questão da metáfora. No fundo, a verdade não tem essa relação, por exemplo, com o mapa. Se o mapa fosse exatamente, retratasse a própria realidade, ele não seria mais um mapa. Não é verdade? É verdade. Então, as palavras não refletem as coisas. Seria o Google Maps. E aí, como se faz então? E a verdade não está exatamente nas condições de nós fazermos essa intermediação? Catherine? Essa a tarefa da literatura. Por mais que Platão o combate, né, como o fluxo do Euripe, né, que nos leva para labirintos inextricáveis, né, e ameaça a integridade, né? Mas, mesmo assim, a literatura ela toma o contrapé, né, dos discursos cristalizados, né, desses discursos, né, como tu diz, né, que no direito tem esses juízes que acreditam numa verdade essencial e só buscam aquela que eles já sabem de antemão. Mesmo, né, que atropele tudo no meio do caminho. Exatamente, né? Que já... E fica assim, eu acho que aqui estamos diante de dois homens importantes na área do direito, mas Catherine, fica como a literatura, ela é suma, né? Como ela consegue ser síntese. A gente está falando de 2.000 anos, 2.500 anos, 3.000 anos, sei lá, de alguma ordenação social e jurídica, e estamos apelando
para a arte, né? Para Claro, a grande arte, a grande beleza, né? Desse filme italiano que está aí, é o que sobra, né? É. Parece resistir, a única coisa que resiste. Como diria o homem do destruição. subsolo, o belo e o sublime. Né? É o belo e sublime, é o que sobra das coisas. Não, Essa e é tem a que beleza. pensar também, né, que essa literatura, Antígona e Édipo, foi escrito por um homem que não somente é um poeta, né, é um general, portanto é um homem que tem o poder jurídico, né, sobre a sua demes, dentro da sua família, né, então não é uma literatura como nós a temos hoje, né, que o literato é separado, né, do resto da sociedade, né, a literatura ela teve durante milênios uma função altamente decisiva, né, dentro da constituição do imaginário e dentro da constituição do imaginário jurídico. Claro, e é tão belíssimo isso, é tão complexo esse assunto, o direito é um fenômeno tão complexo e a filosofia é tão complexa, ainda bem, senão não teríamos emprego, não é verdade? E a literatura, todas as questões complexas, pega, por exemplo, toda a evolução como se dão nome às coisas, Platão, enfim, o Sócrates. Aí chegamos, por exemplo, o Nome da Rosa, que é o romance semiológico, que vai exatamente discutir a questão dos universais. Quer dizer, não há coisas universais, não há essência, só há coisas particulares, são os nominalistas. Aí essa discussão do Guilherme de Ockham, que é o alter ego do personagem Guilherme de Baskerville. Você não acha que só o Nome da Rosa dá uma grande discussão já sobre isso? Com certeza, né? De certa forma também é um romance que, para retomar o teu preferido Heidegger, né? Heidegger. Que dá o ser através da aparência, né? Claro, eu estava deixando o Heidegger de fora assim para não parecer uma coisa assim corporativa. Né? Vamos agora para um rápido intervalo e no último bloco do programa a gente discute sobre a verdade e a contemporaneidade. Essa questão hoje do relativismo, você encontra em programa de rádio, qualquer lugar, o sujeito diz, mas essa é a minha verdade. Isso é possível? Vamos discutir isso. Não perca, vale a pena ficar para o último bloco. Já voltamos.